A leucemia é um dos tipos de câncer no sangue mais comuns e acontece quando o corpo produz glóbulos brancos de forma descontrolada na medula óssea e que, na maioria dos casos, tem origem desconhecida. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, são estimados mais de 11.500 novos diagnósticos da doença até o final deste ano de 2025 no Brasil. Desse modo, a campanha Fevereiro Laranja surge com o intuito de reforçar as informações sobre a doença e seus sinais. Diante da impossibilidade da prevenção, o diagnóstico precoce e o início rápido do tratamento são fundamentais para aumentar as chances de cura dos pacientes com leucemia. Nesse sentido, é importante estar atento aos principais sintomas associados às leucemias agudas, que são aqueles relacionados à anemia, como cansaço e palidez. Pode ocorrer também a presença de manchas roxas pelo corpo ou sangramento em cavidade oral ou nariz, além do aparecimento de febre. Por isso é muito importante manter os exames de rotina e procurar um médico caso perceba alguma alteração de saúde anormal. As leucemias podem ser curáveis e as taxas de cura variam segundo o tipo da doença, histórico e idade do paciente. As chances de cura são de 70% a 90% se o tratamento for rápido. Leucemia é uma doença do sangue. Ela é originada dentro da fábrica do sangue, que a gente conhece como medula óssea. Nesse momento, quando a medula óssea fica doente, ela começa a produzir uma célula em grande quantidade. E essa célula é uma célula que ela não tem uma função específica, ela está ali só para atrapalhar, né? Então, quando você tem essa produção de célula em grande quantidade, ela acaba impedindo a produção de outras células. Então, a pessoa começa a produzir menos glóbulos vermelhos, menos glóbulos brancos, menos plaquetas, que são as células comuns da corrente sanguínea. E essa proliferação acaba sendo de uma forma global do corpo, fazendo com que os sintomas da leucemia apareçam, que é a anemia, imunidade baixa, plaqueta baixa. Então, resumindo, a leucemia é uma proliferação descontrolada de uma célula que não tem função, impedindo a função de outras células. Os primeiros sintomas da leucemia variam bastante, mas a gente conhece um número de sintomas que são bem comuns, né? A leucemia pode começar com uma simples dor no osso. Quando você tem uma doença na medula óssea, que é na fábrica do sangue, ela pode fazer dores dentro dessa fábrica do sangue, que é geralmente nos ossos das pernas, nos ossos dos braços. Então você tem uma dor óssea que ela não melhora com medicação ou às vezes só ameniza e ela volta a incomodar na sequência. Então, além da dor óssea, a leucemia ela se manifesta também com um quadro de anemia aguda, onde a criança apresenta uma palidez progressiva e que não melhora com tratamentos comuns como sulfato ferroso, noripurum. Quando você apresenta a imunidade baixa, começa a aparecer também sintomas infecciosos, como febre, sintomas indiretos como pneumonia. E o que é muito comum na leucemia é aparecer manchas roxas pelo corpo, que seria causada pela quantidade baixa de plaquetas no sangue. A quantidade baixa de plaquetas no sangue, além de fazer aparecer hematomas pelo corpo, pode fazer alguns sangramentos mais comuns também, como sangramentos de gengiva, sangramentos de nariz. Então é um conjunto de sintomas que pode aparecer desde febre, dor óssea, anemia, sinais de infecção como febre, manchas pelo corpo e alguns outros sinais inespecíficos como aparecimento de gânglios, caroços pelo pescoço ou na virilha e aumento de alguns órgãos do corpo, como o fígado e o baço, que usualmente isso só são identificados através de uma consulta médica.
Então, é muito difícil um familiar ou uma mãe, um pai, suspeitar da leucemia em casa, suspeitar pelos sintomas clínicos, mas porque esses sintomas que eu acabei de conversar com vocês, eles são sintomas não tão específicos assim, porque tem muitas doenças do sangue e outras doenças que não são direcionadas só à parte hematológica, que também dão sintomas parecidos, né? Então você tem doenças reumáticas que dão anemia e dão dor no corpo. Você tem doenças infecciosas que dão febre e aparecem caroços pelo corpo, né? Então dificilmente você vai chegar ao pediatra já levando essa possibilidade de sua criança estar com leucemia, né? Então o que é o foco do nosso tratamento, do nosso diagnóstico, né? É a educação, né? E o treinamento da equipe, né, de atendimento, seja pediátrica, seja médico da família, a se pensar, né, na possibilidade do câncer infantil, né? A gente sabe que a leucemia ela é o tumor mais frequente na idade pediátrica. Então a gente tem mais ou menos 50% a 60% dos casos de tumores e cânceres malignos na criança sendo diagnosticada como leucemia. Então, é uma doença que tem que ser conhecida, né? E tem que ter o hábito, né? E o treinamento médico, né? Da equipe médica para se fazer esse diagnóstico. Então, o primeiro passo para você pensar e tratar a leucemia, né? É você levar o seu filho a um pediatra, que ele pode pedir um exame simples de sangue, como o hemograma, que para nós hematologistas já nos diz muita coisa. Um hemograma normal, que está com a plaqueta boa, que está com a imunidade boa e que não tem anemia, ele diria que seria quase impossível essa criança ter leucemia. Então, o exame básico de triagem para a gente pensar na leucemia e levantar essa possibilidade, já que os sintomas clínicos não são tão assim severos, na maioria das vezes, é o hemograma. A importância do diagnóstico precoce no câncer infantil, né, e aqui especificamente na leucemia, ela é muito grande, pois você consegue tratar a doença numa fase inicial, onde a criança não chega tão ruim ao nosso serviço. O tratamento de quimioterapia em si, o tratamento da leucemia em si, ele não é um tratamento que você precise ficar muito tempo internado, ou você precise ficar, as quimioterapias, os remédios não são remédios que precisam ser de forma habitualmente internados. O que traz a pessoa à internação são as condições clínicas que ele chega. Então, a paciente, quanto mais demora para chegar, ela chega com um quadro de anemia mais acentuada, uma imunidade baixa, trazendo com ela uma quantidade de infecções muito maior do que se ele tivesse chegado, por exemplo, há um mês atrás. A quantidade de plaquetas, ela cai também muito com o passar dos dias do diagnóstico da leucemia. Então, se você demora tanto tempo para chegar ao hospital ou fazer esse diagnóstico, você vai chegar ao seu médico, o hematologista, com plaqueta muito baixa, imunidade muito baixa e uma anemia muito severa. Isso vai aumentar suas comorbidades e vai dificultar muito o tratamento.